Ô Caio, uma mãe aqui nervosa, aflita, querendo falar com você, ela pergunta o seguinte: ô Caio, me acuda nessa questão. O meu menino de 13 anos de idade quer ser Demolei, uma seita da maçonaria. É Demolei, Demolai, não sei como é que fala isso. Por conta dos colegas, todos dele, serem participantes. Eu não gosto disso, não concordo. Mas se eu disser não, Caio, eu estarei interferindo no livre-arbítrio dele? Para mim isso é paganismo, eu estou muito irritada. Me acuda, por favor, quanto a isso. 13 anos de idade, quer participar de uma tal de Demolei, seita da maçonaria. Ela deve ser do Nordeste, né? E com certeza você deve ser da Bahia na direção norte e ao Nordeste do Brasil. Na realidade, querida, só pense em você mesma com 13 anos de idade. Quando me fazem uma pergunta sobre um menino de 13 anos de idade, eu penso em mim. O que alguém conseguiria comigo se, em eu tendo sido advertido, admoestado, por exemplo, pela minha mãe ou pelo meu pai, acerca de alguma coisa, e não tivesse aceito a admoestação, antes tivesse continuado no meu coração querendo ir, e o limite deles, do ponto de vista da racionalidade, já estivesse esgotado nesse particular em relação a essa minha escolha, e a escolha fosse, por exemplo, a de que, sendo os meus pais, hipoteticamente, ateus, eu encasquetasse com a vontade de frequentar um grupo da igreja, uma célula do René Terranova na cidade de Manaus. O que, em tendo sido eu advertido pelos meus pais, tivessem ele buscado no YouTube falas esclarecedoras a respeito do assunto, mas ainda assim eu não tivesse dado a menor atenção a nada disso, e no coração dissesse: ninguém vai me separar dos meus amigos gostam, eu gosto também, porque você lembra, se você não é uma exceção à regra, quase todo mundo na adolescência se casa com amigos. O casamento do adolescente é um casamento, em geral, coletivo. É de uma afetuosidade fraterna que se coletiviza, que se transforma em gangue, que se transforma em time, que se transforma em bando, que se transforma em turma, que se transforma no que quer que você queira, mas é tribalesca a relação adolescente. Isso é antigo. Não é apenas algo da pós-modernidade, isso vem de bem antes. Só tinha configurações e subculturas diferentes. Imagine-se, você nessa situação, e já tendo ouvido tudo o que eles tinham a dizer, tanto quanto eu, do meu pai e da minha mãe, qual você acha que seria a minha decisão? A menos que você também achasse que tivesse a alternativa de prender sua filha, de fazer qualquer coisa estilo cadeia doméstica, o tratamento de natureza fanaticíssima, como a gente já viu aqui no Papo de Graça, pais e mães que agridem seus filhos, os trancam em porões, os impedem de coisas de maneira impensável. Mas se para você uma coisa de natureza brutal dessa não é uma alternativa, como eu espero que jamais seja, o que você acha que se pode fazer nessa hora quando se chega nesse ponto? Bom, em relação a mim, eu sei que eu só não iria se eu não quisesse ir.
Porque nenhuma admoestação, e não me faltaram admoestações paterno-materno, chegaram a me impedir de nada, exceto daquilo acerca do que eu estava convencido. Por exemplo, quando eu saí de casa pela segunda vez, ou por aí, ou terceira, não me lembro, acho que foi a última vez que eu saí assim, naquela coisa de vou, não quero encontrar meus pais, mudar de cidade. Deixei-os em Manaus, fui morar sozinho no Rio. Aquele período que eu fui morar lá com o Arthur Virgílio Neto, depois o pessoal da família Grace, me alternando ali entre amigos, e o tatame e a família Grace, os primos e os amigos queridos como Arthur Virgílio e muitos outros, né? Com tempo de farto de muitos relacionamentos. São pessoas que estão metidas em todos os níveis da vida nacional, um momento muito rico. E eu fui para lá. E ao encontro de gente que eu conhecia e ao encontro de um monte de gente que eu passei a conhecer. Pois bem, naquele período em que eu fui, eu saí com 2 mandamentos dentro do meu coração. Na realidade, com um só. Antes de eu ir, a minha mãe me disse: meu filho, eu só peço a você que não invoque coisas malignas na sua vida. Não invoque. Só isso que eu peço. Você pode fazer isso por mim? Eu falei: mamãe, eu farei isso por mim. Por mim. Por quê? Porque desde menino eu tinha sido exposto à realidade do mundo espiritual. Eu era convencido acerca daquelas dimensões. Eu sabia que havia dimensões para além do imediato e que elas podiam ser de treva. Eu tinha ficado cara a cara com isso com 13 anos de idade, 14 anos de idade, 15 anos de idade. Eu já tinha visto muitas vezes. Tinha tido experiências com um certo nível de sobrenatural assombroso. Então não era preciso que alguém me recomendasse uma coisa dessa. Mas foi o pedido dela, ao qual eu aqueci exclusivamente porque dentro de mim eu concordava com ele. Do contrário, meu Deus, tudo mais que eu fazia e continuei a fazer, sem ela sequer sonhar que eu fazia, eu continuei fazendo. E se ela tivesse implorado tudo que implorasse acerca de tudo que eu fazia, e ela sabia ou não sabia, eu não pararia, como não parei de fazer nada até o dia em que eu quis. Eu só sei o seguinte, que quanto mais se proíbe nesse nível, mais fanático se fica. E que na adolescência, quanto mais se obriga o garoto a ir contra aqueles que naquele momento são o mundo dele, eu abro parêntese para dizer, naquele momento, porque o mundo de adolescente muda, é muito mutante. Às vezes os pais é que fixam o adolescente num mundo mais fixo, porque ficam perseguindo aquele ambiente, aquelas pessoas de maneira tão intensa e ávida, que fortalecem aquele grupo para continuar coeso. Porque se não oprime, logo eles vão cansando de si mesmos e começam a partir ou para outras possibilidades, ou outras novidades, ou para a inserção de outras pessoas, ou para a mudança de tema. É só observar como a coisa é. Mas se existe esse poder coercitivo, aí esse negócio se torna extremamente mais aprofundado, de modo, querida, que eu lhe digo, que seja clara, seja explícita, mas não venha com assombrações também desnecessárias. Eu não conheço o grupo. Você que disse que parece que é ligado à maçonaria. Será que garotos, um desses movimentos de filhos de maçons, deve ser? Os garotinhos, amigos do menino, estão ligados a esse movimento, essa seita, e o filho dela, pelo fato de ser amigo dos garotos, está querendo acompanhá-los nisso. Então, o que eu disse é o que eu disse, é o que eu repito.
Se você for dizer para ele que não quer que ele vá, só porque isso tem a ver com a maçonaria, ele vai ficar gargalhando dentro de você, de si mesmo, dizendo: mamãe é uma idiota, não sabe de nada. Se você disser que é porque se for lá ele vai receber uma contaminação espiritual, ele também vai dizer: a mamãe é uma supersticiosa. Porque pode ser que ele olhe para isso com muito menos imantamento mágico ou espiritual, e muito mais como uma turma, fazendo uma coisa de um clube fechado, com essa aura de pseudo-misticismo e de pseudo-mística. Pode ser que esse olhar dele seja menos intenso acerca disso do que o seu seja, porque você é evangélica, e evangélico tem esse pavor contaminante enorme. Evangélico acredita muito que o mal vem de fora. Evangélico não crê que o mal mora dentro, de modo que isso vai fazer mal ao seu filho, se o seu filho tiver coisa má dentro dele. Senão, ele vai mudar disso, se você não fizer disso uma seita e fixá-lo ali com uma perseguição angustiosa. Ore por ele, peça a Deus que o ilumine. Diga o que você já disse, se é que você já disse o que deveria dizer, mas pelo que eu senti, a sua energia final, você já anda irritada, anda querendo partir para a ignorância. Faça isso não. Se você fizer, você fixa o cara lá. E você se afasta dele. Duas coisas horríveis. Fixá-lo lá e afastar-se dele. E já não permitir que ele te leve a sério, que ele busque socorro em você. Só acontecerá se você for uma mãe prudente, que confie no Senhor, ore, entregue, não faça disso um big case, porque senão vai ficar grande e o garoto vai se fixar e você vai se entristecer. Confie no Senhor. Todos nós já fomos, voltamos, aprendemos, apanhamos, saímos, em nome de Jesus. Não tinha ninguém cuidando de nós do lado de fora, mas alguém cuidou invisivelmente da gente, de modo que a gente chegou aqui. Creia na mesma mão que trouxe você até aqui, ela vai cuidar do seu filho. Ore por ele, é só isso. E viva, seja exemplo de coisa boa, não de maneira comportamentalista, estereotipada, behaviorista. Eu estou falando é genuíno, é natural, deu fruto, deu fruto da vida. Você vai se tornar sempre uma mãe que dia a dia será mais ouvida, em nome de Jesus. Vamos lá. Eu costumo falar isso com a Bianca, sabe, Caio? Minha filha. Porque essa galera da idade desses meninos tem essas viagens de fazer esses negócios e tal, prestar atenção nesse assunto. Aí eu falei com a Bianca outro dia, eu falei: minha filha, a viagem que for fazer todinha, no final dá Jesus. Dá Jesus, é. No final dá Jesus. É verdade. Ponto. Está encerrado o assunto. No final dá Jesus. No final dá Jesus. Aí ela foi repetir essa frase com uma amiguinha. Estava conversando com as meninas lá, falando disso. Ela falou: não, meu pai falou que é o seguinte: no final dá sempre Jesus, então vão direto lá pro. Eu ri que eu falei, aí eu estava escutando meio de outro, né? Aí eu gritei, falei: é isso aí. No final, vai direto. O cara faz a maior volta aí. Você faz uma viagem. Então eu fui à magia negra. E no fim eu digo: bom, mas agora você está aqui, né, em Jesus, batendo esse papo comigo. Todo mundo vai, rapaz. Cai no mesmo lugar. Cai na vala da ressurreição acontecendo. Vai. No final dá Jesus. É incrível. Pode fazer o que você quiser, brother. Você pode ir pra tudo que é confusão que você quiser. No finalzinho você vai afinar. Você falou: Jesus do céu, eu fui lá, fui aqui, fui ali. Jesus está lá só te esperando. Eu com toda alegria arrego. Aleluia. Tem que arregar. Muito bom isso. Vem IVTV, o canal é você.